Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no quarto da ESPN Brasil e também do canal do Facincani, onde André Hernani trouxe as últimas bombásticas notícias do Verdão em relação a contratações. E olha só quem pode estar chegando para 2026. Beleza, turma? Fique até o final do vídeo e já deixe aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Vamos lá, vamos, assim, porque o Palmeiras está perguntando aqui na live. Só para dar a informação, o Arias é muito bem avaliado internamente no Palmeiras. Sem informação. Muito bem avaliado. O Abel gosta, a diretoria gosta, o scout acompanha a evolução e, obviamente, também monitora também todos os jogadores que estão com pouca oportunidade, que não estão jogando e tal. Enfim, foi assim que se chegou a vários atletas, por exemplo, que o Palmeiras acabou contratando. Então, o Arias, ele desperta, sim, o interesse ali interno no Palmeiras, ele é muito bem avaliado, mas a questão é, qual que é a necessidade hoje de um jogador nessa posição? Vão me xingar aqui no chat, falar, pá, é melhor que o Facundo, é melhor que o Sousa, é melhor que vários... Sim, sim, mas hoje, por exemplo, o Palmeiras vai ter o Paulinho. O Paulinho pode ser esse camisa 10. Precisaria de jogadores do lado de campo? Sim. Mas, assim, o que o torcedor do Palmeiras, às vezes, precisa entender, que aí é uma questão de cultura de contratações, quando o Palmeiras foi buscar o Sousa, todo mundo achou legal. O Sousa é um jogador de Premier League. Sim. O Facundo é destaque, é jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia, pelo Bielsa. A nova geração de jogadores da seleção uruguaia, o Facundo Torres é um deles. Todo mundo vibrou com as contratações. O cara, de repente, não deu certo, não se adaptou, não teve um ano bom. Cara, quem garante que o Arias vai chegar e vai ser o Arias do Fluminense no Palmeiras agora? Exato. Então tem muita análise que é feita com cautela dentro dos clubes antes de chegar e fazer um aporte para uma contratação. Porque assim, é aquela coisa, o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras da alta cúpula é, se a gente ficar olhando a rede social, a gente contrata e descarta um jogador por semana. Então assim... Tem que ir com muita calma. O Palmeiras vai perder o Arias para o Flamengo. Calma, o Flamengo também ainda nem abriu negociação. É só um interesse. É um interesse que, inclusive, como o Bruno falou, bem disse, existe uma... Quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias, sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então, nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. E até porque o que a gente sabe de informação sobre investimentos do Palmeiras visando 2026 é que não será feito um grande investimento, né? Porque já gastou 700 milhões nesse ano. Mas vai ter uma mexida pontual, sim. É pontual. No Palmeiras vai ter. Vai ter uma mexida pontual. Mas não a esse ponto de pagar vai 20 milhões de euros num jogador, talvez. Não vai ter, tipo, 700 milhões, a contratação do Tigrinho eu tô falando de exemplos, tá? Sim. Não vai ter um Vitor Roque e um Andréas Pereira. Tá. Tipo assim, um aporte espetacular milionário. Vão ter contratações e vai depender muito do que vai ter de saída, né? Também no Palmeiras. Então, vamos pensar que, cara, o Palmeiras tem 2 jogadores para 2026 que estão voltando, que é o Paulinho e o Evangelista. Precisa de um substituto para o Evangelista. O Palmeiras olha também porque pode ser que o Aníbal Moreno saia com o interesse do River Plate. Será que o Emiliano Martínez vai ter mercado? Será que o M. Martínez continua? Vai ter que buscar espaço, vai ter que melhorar. Fez uma boa partida até contra o Atlético Mineiro. Achei que o desempenho dele foi bom. Mas, assim, é uma situação que não adianta, tem que esperar. E não esperem que o Palmeiras vá abrir um caminhão-pipa de dinheiro e vai sair assim, ó, e tal, entendeu? Sim. Porque já fez um aporte importante ali de quase 800 milhões de reais. Não, eu fico imaginando esse Arias no Flamengo, porque a gente está falando de um investimento muito alto. Tem Carrascal, tem Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, dar a entender... Eu lembro até da informação do Bruno Andrade que o Wolverhampton não queria perder nenhum jogador nessa janela de transferência de janeiro. Mas a gente... Não vai facilitar. Não, então... Sim, claro que, no geral, por exemplo, o André, para eles é importantíssimo, o João Gomes é importantíssimo, o Arias, mesmo não sendo indiscutível, volto a dizer, ele foi titular no último jogo, mas a ideia é
para vender alguém, tem que vender num preço bom. Não vão vender ao desbarato só porque há interessados, porque o principal objetivo, mais do que financeiro, é se manter na primeira divisão. Então, mesmo o Arias vivendo de altos e baixos, é um jogador importante para ser aproveitado. Agora, se chegar uma proposta perto daquilo que o Fluminense vendeu o Arias, eles vão considerar. Então, a questão é, contam com todos, mas não vão facilitar caso haja uma boa proposta. O Marcelo está perguntando aqui na live se o Arias não teria receio de manchar um pouco a história dele e tal, aquela coisa de marca negativa na história dele com o Fluminense, se acontecer alguma coisa dessa de Flamengo. Eu acho que por mais que você tenha uma história, por mais que você tenha todo ali um carinho por um clube, o cara tem que pensar como um profissional, né? O John Arias é um jogador que não é um moleque de 21 anos que tem aí uma trajetória pela frente, ele já tem 28, se eu não me engano. É por aí mesmo, é isso. Então, assim, é um jogador que tem que pensar muito no futuro dele. Titulares: lateral direito, lateral esquerdo. O senhor Piquerez tem que virar banco do Palmeiras. Acabou, Piquerez, chega de mamata. Banco. Um grande zagueiro, um camisa 5 e um camisa 10 para 2026. Sabe por quê? Porque em 26, e aí que a gente quer ver qual que vai ser o planejamento, no dia 10, 11, 12, naqueles finais de semana, ou no final de semana, daquelas datas, de início do Campeonato Paulista, o Paulinho tem que estar pronto para jogar. Não me venham com conversa, vai esperar, porque é no fim do Paulista. Chega! O Paulinho tem que jogar a partir do primeiro jogo do ano que vem. Então, se o time vai ser montado com o Paulinho e Vitor Roque no ataque, além do Alan, essas 5 posições têm que ser preenchidas. Faltam 10. Faltam 5. Faltam 2 laterais hoje à altura do Palmeiras e falta um grande zagueiro para o Gustavo Gomes para fazer ali o revezamento junto com o Bruno Fux. É o que você falou, chega de aposta, né, Vic? Chega de aposta. Chega de aposta. Tem como, tem que olhar o mercado promissor, o mercado... Aliás, o promissor que já tem jogador pronto. Não tem que olhar quem brigou pra cair, ou quem foi rebaixado, ou ir na Série B tentar minar alguns jogadores. Não, tem que pensar grande. Pensar grande é você ir na Europa, bater de frente, separar uma grana boa e saber que jogador bom custa caro. E tem que saber querer investir isso. Porque não adianta. O Flamengo, a partir do momento que o Flamengo perdeu o medo de investir, chega batendo de frente, acredita, busca a negociação, tem o poder de convencimento e traz jogador grande, pra bater de frente com o Flamengo vai ter que agir da mesma forma. Porque é o seguinte, a informação, a primeira, é que o Palmeiras já começa contatos com representantes de atletas e os primeiros contatos foram feitos já para tentar trazer o Nino para o Brasil. O zagueiro da equipe do Zenit, capitão do Fluminense. O problema é que o Zenit quer pelo Nino valores que giram em torno de 16 milhões de euros por um zagueiro de 28 anos, tá? Ou seja, valores mais altos do que a avaliação de mercado do Nino. Porque ele é titular do Zenit, mas ele, Nino, quer voltar ao Brasil porque sabe que essas não convocações recentes para a Copa do Mundo e fora da lista do Ancelotti o deixaram preocupado, porque justamente pode ser a última chance dele jogar uma Copa do Mundo com essa idade. É difícil, acredito que a zaga do Brasil esteja formada. Bem provável, mas... Se acontecer alguma lesão, alguma coisa improvável, né? Exato, tudo é possível ter a chamada pré-lista. Então, o que o Palmeiras precisa agora? Em primeiro lugar, definir, como já ontem, inclusive em reunião, fez o futuro do Bruno Fux, que ele vai ser comprado. Vão tentar dar de novo os direitos econômicos do Caio Paulista para o Atlético Mineiro, para que o Atlético tome a decisão que quiser, se ficar com o jogador, se vai emprestar, mas é o Palmeiras ceder de vez o Caio Paulista. E aí, obviamente, com isso definido, voltar a atacar o mercado. O nome do Vitão é um tal de um plano B. Por quê? Porque o Palmeiras ainda entende que, olha, o Internacional se cai para uma segunda divisão, o cara pode ficar mais barato, porque o Inter flerta com coisa de 12, 13 milhões, que é uma aberração. Você pagar 13 milhões, 12 milhões de novo num jogador que é igual a qualquer um que tem no elenco, isso é uma loucura. Então o problema é que o Nino custa no mercado cerca de 16 milhões de euros. Mas existe uma prioridade do jogador.
o Nino deixou claro que o primeiro clube que ele quer conversar, se tiver interesse em voltar ao Brasil, é o Fluminense, por ter sido um jogador identificado com a torcida. Então aí vai o poder de convencimento do Palmeiras de mostrar o projeto pro atleta, tá? Então o Fluminense é um clube que, ratificando essa vaga aí, Libertadores ano que vem, seja por fase de grupo, seja pela pré-Libertadores, o Fluminense tendo uma grana garantida, pode ser que busque o Nino para voltar a fazer uma dupla junto com o Thiago Silva ou na vaga do Thiago Silva, que não tem garantia que continue no ano que vem. Então existe uma primeira concorrência do Palmeiras nessa história para buscar. Lembrando que não há negociação aberta, existem conversas, sim, para saber dessa possibilidade. Ó, começar pelo Nino, já começa bem. Gosto muito do futebol do Nino. O Nino, ele já chega de cara resolvendo um problema da zaga do Palmeiras, que é bola aérea. Defensiva e ofensiva. O Palmeiras tem tomado muito gol de latereio, gol de cruzamento, gol de escanteio. O Nino é muito bom de bola aérea. Assim como o Gustavo Gomes, faria uma boa dupla nesse sentido. O Nino é um cara que ele é alto, mas tem uma boa velocidade e tem muita técnica. É um cara, e ele tem uma coisa que faltou pro Palmeiras nessa temporada. Ele tem liderança. Ele era capitão de seleção de base, capitão do Fluminense, jogador que já vestiu a camisa da seleção. Só tem uma grande dificuldade aí: negociar com o clube russo, principalmente com o Zenit. Porque os caras são ali. É muito difícil. O Zenit é muito difícil. Esses clubes, eles gostam muito do lance da base. Então o Corinthians, por exemplo, quando foi negociar o caso do Yuri Alberto, teve que deixar meio time, mais prioridade para uns 3 moleques da base. É muito difícil negociar. O clube russo, ele paga bem, mas depois que ele contrata, é difícil, porque eles, pra eles negociarem... Você lembra o Claudinho? O Claudinho ficou quantas janelas aí? Todos os clubes, os principais clubes brasileiros chegavam lá, eles não negociam. O Wendel, o volante, enfim, é muito difícil. Mas como nome, como objetivo, mesmo que não venha, caso não venha, só do Palmeiras ter esse foco no Nino, você imagina, o Nino da vida numa lateral, numa meia, eu digo assim, pelo tamanho do jogador, a representatividade. É um jogador que, por exemplo, o principal rival do Palmeiras, o Flamengo, iria atrás. Então é esse. Por mais Ninos e menos Vitão. Exato. Vitões. O Vitão que saiu do Palmeiras era da base do Palmeiras por 4 milhões. A informação, você falou de valores, a informação é que o Inter pedia 12 e aceita negociar por 10. E o Palmeiras está esperando o rebaixamento, que óbvio acaba caindo o preço, mas mesmo assim é muita coisa. Ô Vic, e aí, você acha que vale se chegar a tudo isso? Dá pra... Porque assim, esses 16 geralmente podem ser de entrada. A gente sabe que com o Zenit é muito mais difícil negociar quando se falar... O Zenit é apaixonado pelo Riquelme Felipe. Ele tá 1 ano e meio tentando contratar um garoto. Exatamente. Você acha que vale uma tentativa de troca? Porque quanto que você acha que vale o Riquelme Felipe? Cerca de 8, 10 milhões? Por aí. Não acho que vale. O Palmeiras acha que vale isso, eu não acho que vale mais do que isso. Até porque o garoto nem jogou no profissional pra ter, assim, para ser valorizado mais Exato. ainda. Troca Riquelme Felipe por Nino? Sim, facilmente. Até porque o Abel vai continuar, gente. Querendo ou não, com choro ou vela, o Abel estará aí. Vão 2026, o técnico é Abel Ferreira. Abel Ferreira não está utilizando a categoria de base do Palmeiras. Os poucos que são utilizados é mediante uma pressão. A gente fala aqui há muito tempo sobre Gilberto. A gente não tem nenhuma resposta sobre o Gilberto, por exemplo. E há pelo menos em alguns jogos chaves para ser testado. Campeonato Paulista, início de temporada, jogos que poderia ali um time mesclado. O Mikael teve mais oportunidades que o Benedetti, o Naves foi negociado porque não tinha espaço no elenco, e entre outros jogadores. O Riquelme Felipe, eu não vejo aí uma expectativa que seja utilizado na base, aliás, no time principal. E a partir disso, então, se há um interesse do Zenit
que traga pelo menos um jogador cascudo, um jogador de qualidade técnica, um jogador que vai agregar muito para esse elenco do Palmeiras, porque, gente, para mim o Murilo já deu seu tempo no Palmeiras. E aí tem outros que são totalmente dispensáveis, entre ele o próprio Mikael. Então, portanto, tem que negociar. Porque a filosofia do Abel Ferreira, ele não prioriza a categoria de base do Palmeiras. É, esse que é o fato. problema. Então, como é que você vai ficar esperando o Riquelme e Felipe com uma chance que você tem lá do outro lado no Zenit, de pelo menos 2 jogadores que interessam ao Palmeiras, que estão prontos e chegariam para resolver? Se alguém acredita que em 2026 o Abel vai dar chance ao Riquelme e Felipe? Alguém acredita? Porque talvez o menino saiba que não vai ter chance para jogar, o que foi uma aberração esse ano. Você poderia ter liberado um Rocha ou um Mike, como o Palmeiras liberou os 2 de uma vez, e você dá chance pro garoto da base. A informação que se tem é que dizem que o Gilberto é um jogador, digamos assim, mais confiante. Confiante demais. Sabe o cara que, ele, né? Se acha. Pode se achar um pouquinho. Tá bom, ok. Vamos supor que o Gilberto, então, possa ser uma perna. O Gilberto é mala. É bom de bola. Resolve. Joga. Eu tô nem aí se o cara é perna ou não. De verdade, Gilberto. Pra mim, se for mala, não for mala, pra mim não importa. Porque time de coroinha não ganha nada. Exatamente. Né? É isso. Eu quero saber o seguinte, você vai entrar e vai jogar bola? Se você entrar e jogar bola, você pode ser mala, você pode fazer o que você quiser. Você é profissional? Você vai estar na hora certa, no lugar certo, cumprir com o cronograma, jogar bem com a camisa do time? Acabou, velhão. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí o quartozinho André Hernan e Facicani trazendo as últimas informações do mercado da bola alviverde. Bom, o John Aras é um excelente nome aí, que pode pintar no Verdão. Ele tá falando aí que a diretoria alviverde vê com bons olhos o John Aras desde o ano passado. Realmente, ele foi citado que poderia vir. E é uma posição que o Palmeiras é carente, camisa 10 ali, um atacante de beirada para fazer dupla, para dar mais opção no ataque. Lembrando que ano que vem a gente vai ter a volta do Paulinho também, recuperando de lesão, ele abriu a mão das férias para finalizar o período de recuperação aí no clube, e também o Vascaíno falou do zagueiro Nino, que realmente o Palmeiras vai precisar de mais um zagueiro, provavelmente o Palmeiras vai negociar o Mikael, então vai ter essa brecha aí para chegar a ser titular, um jogador de seleção, capitão, e como disseram aí, um líder nato, né? O problema é os empecilhos da negociação com o Zenit, eles pedem muito dinheiro, pedem opções de compra de garotos da base, então vai ser bem complicado. Como citaram aí, o Claudinho aquela vez demorou para ser comprado, quantas janelas ele já foi oferecido e nada, e nada. Então, assim, é um clube que é difícil negociar. Bom, vamos aguardar se vai rolar do John Ares e do Nino, beleza, turma? Deixem no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.